Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, conversei com Andrea Dietrich. Falamos sobre um tema muito discutido entre as organizações, que é ambidestria. Aproveitamos o embalo e falamos sobre transformação digital nas empresas. Quer saber mais? Fique comigo nesse vídeo. Bom, pessoal, hoje estamos aqui com Andrea Dietrich. Vamos falar um pouquinho sobre um tema muito comentado aí nas empresas, que é ambidestria. Andrea, obrigado por aceitar esse bate-papo, por tomar esse café com inovação aqui com a gente. Mas antes de a gente entrar no assunto de fato, conte para as pessoas, né, quem é você, de onde você veio, enfim. E obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Obrigada, Felipe, pelo convite. Aí, prazer estar com vocês virtualmente, onde seja que vocês estão aí, né? Bom, eu sou publicitária de formação, mas fui enveredando dentro do mundo digital já no meu primeiro estágio. Eu participei da quase construção, fundamento de uma startup. Fiquei 3 anos lá, depois eu fui para o Grupo Pão de Açúcar, então eu fui para um gigante varejista maior da América Latina na época, e aí eu fui cuidar da parte de comunicação de supermercados, do Extra, e depois eu assumi a gerência de transformação digital, na verdade, que eu cuidava dos sites, dos ambientes digitais ali do grupo, e aí eu fui desenvolvendo isso como uma grande área, isso virou um grande hub para dentro da corporação toda, que a gente chamou de GPA Digital, lá em 2010, e com muito patrocínio do Abílio, que na época estava ali desenvolvendo suas próprias redes sociais, estava muito envolvido com as coisas de futebol, nessas redes digitais e tudo mais. E aí eu liderava, então, toda essa frente dos ambientes digitais de todas as marcas do grupo, né, que era Extra, Pão de Açúcar, Compre Bem, na época, a própria marca corporativa do grupo, tinha a TAEC, os sites de esportes, de sustentabilidade, enfim, era um grande, né, pool de soluções digitais ali, trazendo muita inovação também, e aí eu trouxe o time de tecnologia também para dentro do meu time, né, então eu fiz ali, montei uma startup, foi meu primeiro movimento de intraempreendedorismo. E aí depois eu fui para a Netshoes, aí eu fui para por Player, né? Foi para uma referência aí de e-commerce na América Latina também, no mundo, né? De esportes, e aí assumi ali como head de marca e categorias, e fiz todo um processo de rebranding ali, pré-IPO deles e tudo mais. E depois eu fui para uma indústria, então o que é legal é que a minha história ela vai percorrendo diversos segmentos. Eu fui para a BRF, num momento ali de pós-aprovação da fusão de fato de Perdigão e Sadia, então construir essa cultura e essa marca corporativa e cuidar das plataformas digitais, aí pensando globalmente, né? E aí depois fui empreender. Então, legal é isso, varejo, indústria, startup, depois empreendedorismo, e aí eu tenho meu próprio negócio de alguns anos, e aí hoje eu atuo consultivamente apoiando as organizações no processo de transformação digital, a tal transformação digital que todo mundo fala, né? Depois a gente pode entrar um pouquinho falando sobre o que é isso, mas justamente esse é meu background, então eu venho ajudando elas nesse olhar para o futuro, né? De como é que esses negócios têm que se organizar, se reinventar para uma nova dinâmica de consumo, para uma nova dinâmica de ferramentas, e com as startups também faço muita aceleração na parte de gestão, de cultura, ajudando eles no momento de scale-up, de como a governança é importante para o crescimento desses novos negócios. Caramba, bem... Como você falou, né? Trabalhou... Oi. Desculpa, e tem o podcast, que também Que a tem... gente vai falar sobre ele também, né? A gente tem um pedacinho ali que a gente vai guardar ali para falar sobre ele. Mas, André, eu acho que assim, né? É bem legal, né? Sua vasta experiência em várias empresas de porte pesado, vamos dizer assim, né? O que certamente fez você passar aí por algumas belas situações e diferentes situações. Vamos começar pelo tema, mas eu achei legal que você falou sobre transformação digital. Eu acho que é um tema legal, assim, para pelo menos comentar. Vamos começar sobre ambidestria, né? Que as pessoas perguntam, que inclusive, né, sem dar spoiler, mas você tem um podcast com esse nome também. Mas
Conta um pouco para a gente o que isso tem a ver, né? Ambidestria tem a ver com empresa e transformação digital em geral. Isso aí, porque é isso, tem tudo a ver, né? Então, transformação digital e essa ambidestria, elas estão muito conectadas, por isso que hoje a minha empresa chama Ambidestra, né? Então, eu, junto com alguns sócios, a gente começou como um podcast chamado Ambidestra. Ele fala sobre toda a nossa visão do que é esse profissional dos novos tempos, tá? Então, a gente nasceu ali na pandemia, quando eu e a minha sócia, cada uma com a sua consultoria ainda, naquele momento, a gente entendeu que a gente precisava doar um pouquinho do nosso conhecimento para quem estava passando por um momento tão desafiador, né, de demissões, ou tendo que se reinventar para absorver esse mundo digital de uma hora para outra, né? As empresas que não tinham se acelerado digitalmente na pandemia, em alguns meses tiveram que mudar os seus modelos de negócio, mudar os seus modelos de atendimento, de relacionamento para o mundo digital. Muita gente perdida nesse meio do caminho. E aí a gente começou a fazer trilhas, né? Hoje tem 5 temporadas já no ar, falando muito sobre esse olhar desse profissional do futuro, né? Que tem que colocar que pode colocar o seu propósito a serviço de algo maior e montar um negócio a partir disso, que exige novas habilidades desse profissional, que a gente chama desse profissional ambidestro, que eu vou explicar um pouquinho o que é essa ambidestria. A gente falou sobre empreendedorismo de impacto, a gente fala que é esse olhar sobre impacto social, impacto dos stakeholders, né, como que a gente tem cada vez mais essa consciência mais ampla. A gente falou sobre bem-estar, né, de autocuidado, né, o empreendedor ou entre empreendedor é sempre uma jornada muito solitária, e que eu como empreendedora, né, não tenho horário nem de início nem de fim, então a gente tem que se policiar e tem que ter esse autocuidado. E a última temporada falando muito sobre esse olhar de inovação, né, de tendência, de foresight, de como se manter se reinventando o tempo todo. E é justamente isso que a ambidestria, esse termo cunhado lá em 1976 por alguns estudiosos e que ganhou mais força lá em 2004 com os professores da Universidade de Stanford, que começaram a falar mais sobre essa questão da necessidade das organizações serem ambidestras. O que quer dizer ambidestra? Bom, a pessoa ambidestra é aquela que sabe, né, escrever com as duas mãos, né? Você tem ali essa habilidade de usar os dois lados do corpo perfeitamente. E é um pouco desse conceito de você usar as suas habilidades, tanto de disciplina operacional, eficiência, produtividade, análise, né? Quanto do outro lado de sensibilidade, criatividade, adaptabilidade, inovação. Então, isso até então, assim, a gente via como competências muito apartadas, né? Que assim, você tem profissionais que têm isso ou tem aquilo, e os novos tempos pedem que as organizações e que os profissionais desenvolvam as duas habilidades ao mesmo tempo. Não dá mais para a gente ser só um ou outro. Obviamente que a gente tem mais fortalezas de um lado do que do outro, né? Mas a gente precisa se desenvolver e entender que a gente vai ter que ter a harmonia desses dois elementos. E dentro de uma organização, muito difícil. A gente costuma muito ver elas voltadas muito mais para curto prazo, né? Para um resultado mais imediato. Agora a gente está vivendo numa época que está exigindo, né? Na pandemia exigiu que a gente se reinventasse esse outro lado direito, vamos dizer assim, de criatividade, de inovação, de se reinventar, foi super exigido. A gente está saindo de um momento de pandemia, indo para um momento, vamos dizer assim, mais de uma, né, recessão, de uma crise econômica global, que pede para todo mundo ser muito mais disciplinado e eficiente. Então, a gente está o tempo todo tendo que olhar esses dois lados, mas não pode deixar de olhar para a inovação no dia a dia, né? Porque senão você perde o pé, você perde o movimento que está acontecendo no mundo e o seu negócio amanhã pode ser disruptado, pode não valer mais nada. Porque alguma startup em algum lugar do mundo criou algo que quebrou o seu negócio. Então, a aceleração digital de como a gente está vivendo, do desenvolvimento, da criação de novas soluções a cada instante, nos obriga a ser curioso, criativo, proativo, empreendedor, para fazer acontecer o tempo inteiro. E aí as organizações estão tendo que se adaptar a ter esse lado de inovação
como algo perene para o negócio, né? Algo que tem tanta importância na estratégia e na execução dos times, quanto uma boa execução do dia a dia. E aí isso parece meio óbvio, mas é muito desafiador para as organizações, né? Que estão ali olhando o budget, estão olhando o bônus no final do ano. Então é muito difícil elas olharem para um olhar mais estrutural, mais amplo, de resultados que não vão ser de curto prazo, que são resultados de incentivos, de iniciativas que você não sabe se vai dar certo ou não, que é o que a gente chama de venture capital, né, no mundo das startups, dos fundos de investimento, a gente fala desses investimentos de risco, né? E a ambidestria está nisso. Eu vou colocar meu fone, que eu acho que vai ficar melhor para vocês aqui. Não, sem problemas. E aí a ambidestria é isso, é como você equilibra isso dentro da organização e, como eu te comentei, ela tem tudo a ver com a transformação digital, porque foi impulsionada por essa aceleração digital. Então, eu tenho que usar o digital para os dois lados, tanto para a disciplina quanto para a inovação, mas ele tem a transformação digital também tem um grande braço desse growth, desse explore, desse olhar de futuro. E uma coisa bem, vou pegar um trecho aí da sua fala, né, que coincidentemente é algo que recentemente eu estava conversando com uma outra pessoa e eu tenho muito isso também, né, do tipo, tem algumas palavras que elas são super bonitas na parede de algumas empresas. Inovação, sustentabilidade, empatia, são coisas assim, né, muito legal, muito hype, né, você fazer lá colorido, o puff, né, o PlayStation ali, a sala de descompressão, mas na prática é bem difícil, porque envolve a cultura, né, das empresas, de pensar, de entender, até como você mesmo falou, de arriscar aquele capital de inovação que não é o retorno tão rápido, né, mas é um investimento mesmo que você faz para crescimento. Então, essa parte aí eu super concordo, assim, não sei se você vai nessa linha também de crescimento, que precisa mudar. Não gosto de falar mindset, mas é bem isso, a cultura mesmo das pessoas, né? Mas essencialmente é isso. Então, assim, empreendendo e ajudando as organizações nesse processo de transformação digital, o que acontece normalmente, né? Você está olhando lá em desenvolver o seu novo e-commerce e entrar em criar um novo aplicativo, um clique e retira, novos formatos digitais dentro da loja. Só que a lógica de você cuidar dessas novas ferramentas como profissional é completamente diferente do que o mundo analógico. E aí eu comecei a me deparar com, putz, a gente acabou de desenvolver um projeto maravilhoso de inovação, de uma nova plataforma que a gente ficou um ano desenvolvendo aqui juntos. E as pessoas não sabem operar. E aí falam que não está dando resultado, mas não tá dando resultado porque talvez você está com a lógica antiga de operação, né? Então, essa nova lógica que você falou de mindset é o testar, é colocar o cliente no centro, é entender de fato que tem valor para ele, para você entender aquilo que você vai oferecer. É você não deixar para mostrar para o cliente só lá no final, depois de tudo que você se desenvolveu, mas você colocar ele dentro do movimento, é você fazer primeiro pequenos experimentos, é você ter um dashboard, você ter um grupo de KPIs, de indicadores que são estratégicos para você acompanhar se está dando certo ou não. Tem uma rotina de gestão muito mais ágil, né? Então, quando você fala de cultura, aí eu fui entrando muito nesse lado, porque eu falei, putz, não adianta eu desenvolver o gadget se eu não desenvolver as pessoas. Então, eu acabei entrando muito no lado de cultura. Hoje a gente atua em 3 pilares que a gente gosta muito de falar sobre a questão da visão sistêmica da transformação e a visão sistêmica da ambidestria. Não adianta você colocar uma área de P&D, de produtos de desenvolvimento de produtos, cuidando de inovação, e o restante da organização, ninguém mais está olhando para isso. Você tem uma área isolada só olhando isso. Não, isso tem que estar no sistema, né? Tem que estar nos comportamentos que eu quero que as pessoas tenham, que se provoquem no dia a dia, seja ela na área jurídica, seja ela um controller, seja ela na área de tecnologia de infraestrutura, que teoricamente não muda tanto, né? E aí, o jeito de trabalhar e de operar vai mudando muito. Então, esse tripé que a gente fala tem que estar na estratégia, tem que estar na estratégia de direcionamento, ou seja, muito, muito conectado com a liderança,
tem que estar no seu processo e nas suas ferramentas, aí entra muito a área de processos, de Agile, de PMO, de tudo mais aqui, né? Ferramentas que te deem suporte e processos que te garantam que essa inovação e essa disciplina aconteçam, porque eu acredito muito que a criatividade vem com disciplina, todo mundo acha que são coisas opostas, é ao contrário. E o outro pilar que é cultura e pessoas, que é justamente desenvolver as habilidades técnicas, mas o mais importante de tudo são as habilidades que a gente chama de soft skills, que são os comportamentais. Então, eu estava fazendo até uma palestra esses dias para um pessoal de marketing de uma que são os negócios de um fundo de investimento. E eles assim, não, mas quais ferramentas agora a gente tem que investir no TikTok? Eu não sei o que. Eu falei assim, não vou falar de ferramenta. O que eu vou falar é que você tem que ter um modelo mental de experimentação e de abertura para tudo que é conhecimento novo. Então, se é TikTok, você tem que entender, será que esse canal tem valor para o teu cliente? Então, por isso que eu sempre falo de começar com, quando você falou de empatia, de customer centric, que são essas palavras do momento, tudo começa por isso, assim, o que tem de valor na vida e na jornada desse cara? Depois você vai ver se ele... que histórias você quer contar para ele? Que experiência que você quer propiciar para ele? Aí você vai ver em que canal que você vai explorar e tudo mais. Então, é um modelo de você realmente ter um accountability, essa coisa que a gente fala de autorresponsabilidade, de espírito empreendedor, de fato, de se construir coisas relevantes que geram valor e não ficar só preso às tasks, às tarefas. Essa é uma mudança de modelo de gestão profunda. A gente veio de uma era industrial onde todo mundo eram engrenagens de uma grande máquina, né? De uma grande indústria ali que todo mundo tinha que estar no mesmo padrão, certinho, ninguém podia errar. E a gente está numa era de conhecimento, onde o valor é assim, o que eu tenho que criar para essa coisa que surgiu agora que ninguém conhece, né? Então eu tenho que entrar na era da adaptabilidade. Então, isso muda bastante aí o modelo de fazer gestão de pessoas, de negócios, de indicadores. Inclusive, uma coisa legal, e de novo, né, recentemente estava conversando com uma outra pessoa, é você medir o trabalho pelo resultado e não pelo ponto eletrônico que está batendo lá às 8 da manhã e que sai não sei o quê. E ainda mais, né, agora que eu acho que tudo é uma evolução, né? Eu trabalhei e trabalho muito com o pessoal de tecnologia e é engraçado que essa galera, eu não sei o que eles têm, que eles funcionam muito, sei lá, à noite, madrugada, alguma coisa desse tipo. E é engraçado, às vezes você encontra empresas, e eu até entendo motivos, né, questões aí de leis e tal, mas que falam, não, tem que bater ponto e tal. Mas, poxa, será que não valeria a pena a gente repensar, a gente, né, fazer diferente? Não sei, será que... É claro que a pandemia foi ruim em diversos aspectos, mas será que ela não poderia deixar um legado de um pouco mais de liberdade, de confiança para equipes, de resultado, ao invés de você estar lá naquele momento? Por tarefa, né? Por tarefa, né? Que é o que você falou, aquele sistema antigo, Fabril, sei lá, né? Que por etapas, né? São algo aí que as empresas precisam refletir, né, a respeito, conforme você mesmo falou. Super. Essa é uma das... Tem um modelo de gestão que se popularizou e nasceu muito de dentro de um dos meus clientes, que é da Intel, que são os OKRs, né? Objectives and Key Results, que é um modelo de você traçar objetivos claros, inspiradores, com resultados chaves muito objetivos, quantificáveis, para alinhar todo mundo numa mesma direção. E o que é legal dos OKRs, por que a gente aplica, né? Porque a gente acredita que esse modelo mais ágil, mais focado em objetivos, você não precisa ficar focado na linha de atividades que você tem para fazer. Então, você monta esses pequenos grupos, você monta grupos em volta daqueles objetivos. A gente tem esse objetivo e temos que chegar neste resultado final. O como, esse grupo vai descobrir. Mas aonde eles têm que chegar, está claro. E o grande problema quando a gente tem essa falta, às vezes, de confiança, né, e esse olhar mais para o ponto e tudo mais, é por uma deficiência de você ter muito claro os resultados que você quer daquele profissional e não as atividades exatamente que ele vai fazer. Às vezes as atividades não têm valor nenhum. Amanhã aparece uma pandemia, você vai continuar com as mesmas atividades que você que você tinha ali antes. Muda, né? Tem que se adaptar às ferramentas, ao momento.
Então, eu gosto muito dos OKRs porque ele também tem essa flexibilidade de a cada trimestre a gente parar, olhar para trás e falar o que funcionou, o que a gente evoluiu daquilo que a gente se comprometeu a entregar como resultado, o que funcionou, o que não funcionou, e o que a gente vai reajustar para o próximo ciclo. Então, você não fica preso a um plano fixo, engessado no ano, né? E você consegue fazer os times operarem com objetivos, com focos, com clareza, e dar liberdade para eles criarem como eles quiserem as soluções, mas todo mundo drivado para o resultado. E aí, quer trabalhar à noite? Trabalha à noite, quer virar madrugada? Whatever, mas o resultado está lá, tem que entregar. Até recentemente, né, eu gosto muito dessa associação que, às vezes, quando a gente faz produto, esse tipo de coisa, o cliente, ele tem um problema de colocar o quadro na parede. Se vai ser a furadeira ou não, né, no meio do caminho, para ele tanto faz. Ele não compra a furadeira, né, ele compra o resultado final, né, que ele precisa, no final das contas. Eu vi outro exemplo que era de academia, né, ninguém, né, claro que tem questões de distância e tal, mas ninguém fala assim, nossa, lá a esteira não é da marca X. Você compra por causa de saúde, você compra porque você quer ir no verão, você tá bem, sei lá, você compra pelo resultado final, no final das contas, o objetivo, né? E não o meio do caminho. Né? É isso mesmo, é exatamente isso. Agora, André, você deu a deixa, eu vou perguntar, né? Comenta um pouco pra gente sobre transformação digital e a importância disso para empresas. Então, sem você pensar digitalmente, o seu negócio para uma nova era que vai ser cada vez mais digital, seu negócio vai estar fadado ao fim. E não é pela ferramenta em si, né? O que a gente está falando é sobre eficiência, sobre produtividade, sobre você ter indicadores, sobre você conhecer o seu cliente. E hoje o mundo digital te permite ter muito mais acesso à informação a esses novos caminhos que estão surgindo. E, obviamente, o consumidor se digitalizou, o mercado se digitalizou e o consumidor são os colaboradores também, né? Então, a gente fala sobre esse processo de digitalização, ele tem que ser para dentro e para fora. A NRF, que é a maior feira de varejo, né, que acontece todos os anos em Nova York, esse ano o grande tema foi sobre essa jornada do colaborador, porque a gente fica pensando muito sobre essas tecnologias para fora, mas sem digitalizar e colocar essa experiência do que a gente quer entregar para o consumidor, para o próprio colaborador experimentar, experienciar e poder também trazer mais eficiência e produtividade. Então, essa transformação digital ela traz muito o lado da inovação, se você manter os seus negócios adaptáveis, inovadores, conectados às necessidades do cliente, te permite usar o dado de cliente muito estrategicamente para novos produtos, novos serviços, te permite criar soluções de venda direta pelo WhatsApp, por qualquer outro canal, de uma maneira muito mais simples. A gente fala de reduzir a fricção no processo de compra. E para dentro da organização, traz eficiência, traz produtividade, né? Por que a gente pensar em processo de contrato, né? Eu estava outro dia lembrando isso com alguns colegas. A gente tinha que, contrato com o cliente, a gente tinha que mandar, eu tinha contrato com o cliente lá no Nordeste, eu tinha que imprimir, assinar, mandar por correio. Isso, gente, foi até 2 anos atrás, né? Mandar pelo correio, aí ele assinava também, aí voltava a cópia para mim. Gente, né? Olha que processo. Graças a Deus, todo mundo entendeu que o DocuSign é seguro, ou em outras todas as plataformas aí. Né? Então, acho que a transformação digital ela é necessária para a sobrevivência de qualquer negócio. Você falou esse exemplo da assinatura, né? E olha, já encontrei empresas aí que fazem alguns processos similares, né? Planilha de Excel para cá, imprime, vai para lá. Aí você faz uma pergunta assim muito complicada, né? Do tipo, para que a gente faz isso? Aí a resposta cara, eu não sei, mas assim, quando eu cheguei já tem que era fazer. assim. Eu falar, vamos fazer diferente? Não, melhor não, porque sempre foi feito assim, não vamos mexer nisso. Eu lembrei muito quando você falou sobre isso. É isso. Mas assim, esse é o mal, né? Quando você vai virando uma grande corporação, a comunicação e os porquês vão ficando tão desafiadores, né? E aí você vai criando mais amarrações, burocracia, e você vai deixando todo mundo engessado. E aí quem quer inovar, quem quer fazer coisa diferente, fala, putz, não, então... Por isso que, mais uma vez, o ponto da cultura. Se você não fomenta que as pessoas sejam inconformadas, sejam questionadoras,
o sistema vai continuar sendo como ele é. Desculpa, eu comecei a falar sobre a visão sistêmica lá atrás, e aí, acho que aqui voltando no ponto, a visão sistêmica é você não olhar só uma parte, né? Você olhar o todo. Então, às vezes você está olhando a inovação, que é um braço fundamental da ambidestria, você está olhando a inovação ali só num ponto, mas você está esquecendo de justamente desburocratizar todo o processo para que alguém lá na ponta possa trazer uma nova solução. Então, assim, eu sou super inovador, coloco nos meus valores que eu sou inovador, meu propósito super bonito na parede, mas eu não tenho ferramenta, eu não tenho a liberdade, eu não tenho processos que me permitam inovar. Então, eu não tenho budget, normalmente também, Confiança, né? Às vezes, né? Você liberar a pessoa confiança. realmente a fazer aquilo, né? A gente tem que olhar o todo. E aí, o que está travando? E vai destravando. Então, eu, no processo de consultoria, a gente faz muito isso, assim, eu não entro só numa área, né? Entre várias áreas, aí você olha o sistema e você fala, o que está amarrando esse sistema? E aí você vai tentando buscar essas, destravando e fazendo testes. Destrava aqui. E aí, tem resultado? Não tem. Destrava ali. E aí, e normalmente as travas estão muito nas pessoas, nos modelos mentais. No mindset, lá voltamos ao. Muito bom, é Voltamos isso nisso. mesmo. André, você pode contar um case para a gente relacionado à ambidestria? Ou, não precisa nem falar o nome da empresa, qualquer coisa, mas assim, uma situação só para as pessoas tangibilizarem um pouco melhor o que é isso? Claro. Eu não vou comentar nomes, mas acho que assim, a gente tem um cliente grande, né, uma empresa de tecnologia grande, e aí a gente ajudou eles a justamente saírem de uma visão mais de resultados ali que eram mais racionais e mais voltados à tarefa de curto longo prazo, vamos dizer assim, para eles que eram 2 anos, para uma visão onde a gente ajudou neste momento de planejamento a destravar uma visão futura, que é o que a gente chama do Explore, né? Que é uma visão que a McKinsey fala muito do H1, H2, H3, que são os horizontes de inovação. Então, normalmente você vê as organizações pensando muito no horizonte 1, que é mais do core business, né? Daquilo que a gente já conhece, das soluções que já estão voltadas para o sistema atual. E aí a gente fazendo essa provocação de uma visão mais futura, mais de longo prazo, mudou o jogo no jeito que o time começou a operar. Então, a gente começou a criar células que tinham 20, 30% do seu tempo pensando no longo prazo, pensando nesta visão de exploração. E dali nasceram sementes de novos produtos que estavam totalmente fora do radar dessa organização, que normalmente era mais centrada ali na eficiência, na produtividade ali daquele ponto específico, mas que não estava vendo, enxergando novas oportunidades de serviços que ela poderia explorar, que inclusive pode, daqui a pouco, virar uma nova linha de receita extremamente relevante. E aí começaram a nascer as squads, a gente hoje tem umas 2, 3 iniciativas ali, que são squads que estão começando a tracionar e trazer pequenos experimentos, mas que já estão dando resultados bem interessantes para uma visão de longo prazo aí de novos produtos e serviços. Caramba, bem legal. E isso aí junta com vários outros assuntos que ficam aqui, né, de sugestão para as pessoas correrem atrás, ou seja, a gente, né, poder disponibilizar mais conteúdo também, né, como você falou sobre os 3 horizontes da inovação. Inclusive, em algum lugar aqui que eu não estou enxergando na minha estante, eu tenho o livro Alquimia do Crescimento, né, que foi exatamente o autor dos 3 horizontes da inovação. E eu até brinco que, para mim, talvez tenha sido um dos investimentos de livro assim mais baratos, né, com melhor custo-benefício. Eu encontrei num sebo por R$14,90, comprei esse livro, despretensioso, assim, né? Falar, vamos ver o que vai dar isso aí. E para mim, essa abertura, né? O livro, a explicação, os 3 horizontes, isso já faz um tempinho aí, né? Até porque, né? Era antes da pandemia, sebo, esse negócio todo. Mas é a abertura, né? De pensar sobre os 3 horizontes, não ficar só no horizonte 1. É bem isso mesmo, né? A gente não fica preso àquilo que é o nosso padrão, é o nosso ganha-pão, mas abre a cabeça ali para novos negócios e para até inovações mais disruptivas, vamos dizer assim, né? É isso aí, muito bom. André, só para a gente ir encaminhando para os nossos finalmente do nosso bate-papo aqui, uma coisa que eu sempre pergunto, né, para as pessoas que passam por esse canal é: legal? A pessoa gostou de você, é muito bonito essa história aí de ambidestria e tal, transformação digital,
mas assim, o que que você deixaria assim como recomendação para as pessoas? Tem um livro aí que você fala, esse livro é legal para começar, livro dá impacto, um artigo, um influencer, um curso, assim, o que que você recomendaria para uma pessoa que quer saber mais sobre esse assunto? Tudo isso que você falou, tô brincando. Mas é isso, assim, eu acho que o ponto tem várias referências que é legal, vou passar aqui, algumas estão no seu estante ali também, mas eu acho que mais do que tudo, gente, é se jogar, é experimentar, assim, viu que tem uma oportunidade de um novo projeto, mesmo que seja para ganhar zero, né? Assim, é para experimentar, para aprender, entra voluntariamente, deixa eu experimentar, deixa eu aprender como é que mexe nisso, deixa eu vivenciar essa cultura um pouco com vocês, deixa eu participar. Eu acho que essas experiências são valiosíssimas, e essa curiosidade, essa vontade de aprender é uma habilidade tão fundamental, tão requisitada para esses novos tempos, que é você justamente pensar quanto tempo do teu dia, da sua semana, do teu mês, você se dedica a estudar coisas novas, coisas que talvez não estejam nada a ver com o que você faz, ou com a indústria que você trabalha, ou que você vai trabalhar, ou o assunto que você está estudando ali no momento. Mas 10% para você aprender e conversar com pessoas novas, chamar uma pessoa para um café, para um almoço, que normalmente você não conversaria, porque você está ali normalmente na tua bolha, dentro da tua, né, do teu ambiente mais seguro, mas chamar alguém para conversar, que nem você, né, que fez uma abordagem no LinkedIn e a gente nem se conhecia. Meu, vamos bater um papo? Vamos! E a gente conhecer pessoas novas, né? A gente experimentar um livro novo, um curso novo. Então, tem até, assim, hoje, como a gente faz muitas oficinas desses soft skills, para ambidestria, para inovação, a gente chegou até num cliente fazer stand-up comedy, uma oficina de stand-up comedy, porque assim se liberta essa questão da criatividade. O que é criar, né? O que é essa espontaneidade? É justamente você, como é que é essa adaptabilidade? Como é que se lida com o improviso, né? Então você vê que não está num livro de gestão, está num curso de expressão, né? Então, acho que não tem mais regra do jogo de bibliotecas e referências fixas, tem um jogo da vida, de experiências, experimentos, que hoje tem diversas coisas, mas no nosso site e no LinkedIn, lá no Ambidestra, né, o nosso LinkedIn, nosso Instagram, ambidestra.soul, a gente tem lá no nosso Instabio alguns links e tem a gente acabou de divulgar um e-book sobre o que é ambidestria organizacional, então é legal para quem quiser conhecer um pouquinho mais, com as referências, justamente com esses 3 pilares que a gente falou aqui, então já é um documento interessante. O nosso próprio podcast, a gente vai lançar a próxima temporada falando muito sobre ambidestria na prática, cases e tudo mais, então fique ligado, então tá lá no Spotify ou no seu player favorito. Mas eu acho que tem alguns livros que são interessantes, o Scrum, né, vocês que trabalham com gestão, acho que é super importante, que fala sobre essa nova dinâmica de modelos de trabalho, o Reinventando Organizações, do Frederic Laloux, que também fala sobre esses modelos de cultura novos, de aprendizado, essa liderança 4.0, né, esse novo perfil de profissional, que eu acho que é super interessante. A gente acabou de fazer de sair numa publicação da HSM, na revista HSM tem coisas muito interessantes, né? E a gente ministra um curso com eles também sobre ambidestria organizacional, e a gente participou dessa última edição que fala sobre um novo planejamento estratégico. E aí a gente fala sobre o planejamento de ambidestria dentro desse novo contexto. Aí eu gosto muito sobre, quando a gente fala de cultura, o da Netflix, que fala sobre a cultura da Netflix, né? Sobre liberdade com responsabilidade. Então, que para mim eu acho que dita muito sobre o novo comportamento dos novos tempos. Então, eu acho que falei um de processo, falei um de pessoas e um de ferramentas de gestão. Então, acho que é o que eu tenho aqui um pouco no meu radar aqui fácil, mas tem Lean Startup, né? Tem outras, o Exponential Organizations, são todas meio que leituras meio que obrigatórias para para essa era exponencial, né? E uma coisa que eu achei super legal que você falou, e eu vou nessa linha também, muito hoje em dia, você aprende se jogando, né? Então, não é porque
putz, eu não comprei o livro, sei lá, do Lean Startup, e é por isso que eu não comecei a estudar sobre, sei lá, agilidade ou sobre startups. Cara, esquece, pega um site, pega um artigo, vai começar, segue pessoas, escuta podcast, vai, vamos dizer assim, Isso. se regando, né, de informações, que naturalmente isso vira até um hábito. E esse hábito Total. que depois de um tempo vai passando e vai ficando na tua cabeça, né? Então não é o livro A ou o livro B que vai fazer tanta mudança, mas é o hábito, né, de você estar em contato o tempo inteiro. É isso, acho que o meu modelo de aprendizado até é muito mais sobre conhecer pessoas diferentes, ir em muitos eventos, ler muitos artigos que está acontecendo no momento, do que às vezes ficar muito tempo em escola ou em livro. Esse é o meu jeito, né? Meu marido é empreendedor, raiz, já está na segunda startup, mas para ele, leitura, que ele lê um livro por dia. Então depende do teu formato, do que é melhor para você, mas é isso que você falou. O espírito de aprendizagem tem que ter, e ele está em todos os formatos possíveis aí à disposição, ainda mais no mundo digital. É, triste pessoa que se engana que fazer 4, 5 anos de faculdade é o suficiente para você encarar lá 30, 40, 50 anos de vida profissional para frente, né? Na verdade, continua para sempre esse aprendizado. Até hoje, nós, né, estamos aqui cada dia aprendendo um pouco mais. É isso aí. Andréa, muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por você trazer tanto conhecimento aqui para as pessoas, né, que acompanham esse canal. Eu vou deixar no primeiro comentário os links, né, que você comentou, do podcast, do seu Instagram, para que as pessoas possam seguir e acompanhar, então recomendo aí também. E queria te passar a palavra para umas considerações finais, reforçar redes sociais ou qualquer outra coisa aí, falar um pouquinho do seu podcast. Você já mencionou, mas quando que É. sai essa próxima temporada para a gente Ah, acompanhar, enfim, e considerações finais. Então, obrigado aí. obrigada. Obrigada a você, Felipe. Foi um prazer. Acho que eu tenho também o meu propósito muito de ajudar, né, a essa transformação positiva. Então, se tiver ficado uma sementinha aí de um aprendizado novo para a turma, fico muito feliz. Além do Ambidestra, acho que tem um outro podcast que eu faço em formato de vídeo no YouTube, com o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que é o Eduardo Terra, um grande nome de mercado, conselheiro de diversas grandes empresas. A gente fala sobre transformação digital com quem está fazendo transformação, chama Digital Backstage. Então, esse também é uma outra referência, acho que bem importante. A gente conversou com o VP de Supply Chain da Pepsi, da Pets, desculpa. A gente falou com a CXMO, que é a pessoa de experiência, a VP de experiência do cliente da Via, que é a Via Varejo, que tem Ponto Frio, né, Extra e Casas Bahia. Tem várias pessoas muito legais dando dicas valiosíssimas, preciosas sobre o que é essa transformação digital nas organizações. É isso, então assim, tem vários canais, tem o Digital Backstage, tem o Ambidestra, tem o meu próprio, que é DJ Trish Oficial, no Instagram, que aí é uma coisa mais dos meus projetos, das minhas iniciativas, e o LinkedIn, então vamos ficar sempre em contato lá. Pode me seguir, se tiver dúvidas também, fica canal aberto. Fechou. Vou colocar, né, só reforçando, né, esses links aqui no primeiro comentário para facilitar e incentivar. Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui, conhecimento está bem disperso, está aqui, né? É só ir atrás e tem muita opção, né? Do todo quanto é jeito. Se você gosta de vídeo, se você gosta de ler, se você gosta de ouvir, enfim, a informação está aí e a gente está levando isso daí, né, para vocês, né, que estão nos assistindo agora. André, obrigado de coração aí e até a próxima. Obrigada, Felipe, até a próxima. Tchau, gente.